ações de ensino para que através delas nós possamos produzir o que, meus irmãos? Frutos. Amém, queridos irmãos? Então nós precisamos produzir frutos. E eu creio que 2025 mais frutos ainda virão. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Você será usado como instrumento de bênção para gerar frutos. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Eu vou compartilhar um pouquinho acerca disso também aqui. É importante referir, já quero adiantar, que nós somos feitos o quê? Reinos e o quê, irmãos? Reis e sacerdotes. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Então você foi feito reis, sacerdotes. Então, para podermos fazer o quê? Precisamos gerar frutos. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Então, há versões diferentes, em outras vezes escrito reinos e sacerdotes, ou podemos também falar reis e o quê? E sacerdotes. Amém, queridos? Então, quantos aqui são sacerdotes? Aleluia. Amém. Cada membro aqui é um sacerdote. Por isso que nós precisamos, na verdade, andarmos juntos debaixo dessa palavra. Amém? Que nós somos sacerdotes e precisamos produzir, precisamos frutificar. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Nós somos reconhecidos pelos frutos. Amém? Se a raiz não for boa, os frutos também não serão bons frutos. Mas se a raiz for boa, os frutos também. Quando é que nós saberemos que a mangueira é boa? Através dos seus frutos. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra. Eu gostaria, na verdade, de levar um tempinho, amém? Vai ser curto com os irmãos, mas eu creio que a favor, a glória de Deus, amém, será liberado muito mais através da palavra. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Vocês sabem que todos os dias nós nos alimentamos dessa palavra e como igreja nós expandimos, né? Estendemos essa palavra para os demais. Amém? E eu creio que há novo de Deus no nosso meio. E eu quero falar acerca disso. Amém, queridos irmãos? Fala comigo assim. Há um novo de Deus no nosso meio. Há um novo de Deus. Talvez você não esteja compreendendo nesses dias, mas o novo de Deus já está liberado no nosso meio. Amém, queridos irmãos? Fala para seu irmão, o novo de Deus já está liberado no nosso meio. Já está liberado. Então nós queremos viver o novo de Deus, mas nós precisamos despertar e compreender que esse novo de Deus já está liberado. Amém, queridos irmãos? Você pode usufruir do novo de Deus. Você pode se alimentar. Você pode, na verdade, experimentar esse novo de Deus. Porque ele já está no nosso meio. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Então está no meio dos irmãos. Só que quando que nós veremos a manifestação do novo de Deus no nosso meio? Quando houverem no nosso meio profetas do Novo Testamento. Amém, queridos irmãos? E eu quero me focar um pouquinho nisso. Existem profetas do Velho Testamento e do Novo? Sim. Amém, queridos irmãos? Se levantarem-se profetas do Novo Testamento no nosso meio, esse novo de Deus irá se manifestar no nosso meio. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Então nós precisamos compreender isso. Eu quero ler com os irmãos Isaías 43, no versículo 19. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor? A palavra do Senhor diz o seguinte: eu vou realizar algo novo. Fala comigo. Deus irá realizar algo novo. Deus irá realizar algo novo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que já está a aparecer. Será que não notais? Vou abrir um caminho no deserto e rios na terra areada. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. O Senhor está operando coisas novas no nosso meio. O Senhor está manifestando coisas novas no nosso meio. Quando é que nós iremos entender isso? Quando nós tivermos profetas do Novo Testamento capazes de discernirem isso, e nós iremos experimentar isso. Amém?
quando esses profetas do Novo Testamento se manifestaram. Nós precisamos manifestar esse espírito. Amém, queridos irmãos? 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. No versículo 1, começa a dizer assim: portanto, esforçai-vos por viver o amor e procurar também alcançar os dons espirituais, sobretudo o dom de declarar a palavra. Fala comigo, dom de declarar a palavra. O dom de declarar a palavra. Amém, queridos irmãos? Pois o que fala em língua desconhecida não fala para os homens, fala para Deus, uma vez que ninguém entende as coisas misteriosas que o Espírito lhe inspira. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Amém? Nós precisamos, na verdade, ter sobretudo o dom de fazermos o quê? Declararmos a palavra. Na verdade, este capítulo, Paulo, ele vem, na verdade, para dizer que o desejo dele é que todos fossem profetas. Mas quem são esses profetas? O que é profetizar? É declarar o quê? Palavra. Amém, queridos irmãos? Quando nós dissemos profetas do Novo Testamento, são aqueles que fazem o quê? Que declaram a palavra. Onde é que está a verdadeira profecia? Qual é? A palavra. Amém, queridos irmãos? Quando eu declaro a palavra, eu estou fazendo o quê? Eu estou profetizando. Há poder na palavra. Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque nela há o quê? Poder para a salvação. Então a palavra é poder, a palavra é vida, e nós precisamos declarar essa palavra. Amém? A vontade dele é que todos nós possamos obtermos esse dom de declararmos a palavra. Esses que são os profetas do Novo Testamento. Tem muitas pessoas que pensam que o profeta, o verdadeiro, é aquele que simplesmente vem para poder bater. A ideia que as pessoas têm com relação à profecia é para bater. Mas a profecia não é para poder bater, não é para demolir. Amém? Glória a Deus. Para que serve a profecia? Fala comigo, para edificar. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. O que é edificar? É o contrário de bater, é o contrário de demolir, é o contrário de catanar. Não é assim? Tem muita gente que acha que profecia de verdade é ouvir aqui liberar umas catanadas. Não é assim? E é o profeta de verdade. Mas preste atenção, é importante nós compreendermos que a profecia, ela vem para edificar. Isso é o contrário de demolir. Para que serve a profecia? A segunda coisa é para fazer o quê? Exortar. O que significa exortar? A palavra exortar também significa reavivar. Você recebe uma profecia que ela não vem para poder te reavivar, isso não é profecia. Amém, queridos? Ela é para reavivar. A profecia vem para edificar e segundo para fazer o que, irmãos? Reavivar. Amém, queridos irmãos? Reavivar. Se estava desconectado, se estava morto, se estava parado, se estava caído, mas isso vem para poder trazer a reconexão, a reposição. Amém, queridos irmãos? Isso é profecia. Amém? É a segunda coisa. E a terceira coisa, a profecia vem para consolar. Amém? Glória a Deus. E o que significa isso, consolar? Encorajar. Toda profecia que não vem para poder encorajar, isso é profecia? Não. A profecia veio para fazer o quê? Edificar. Segundo é para o quê, irmãos? E terceiro é para o quê? Encorajar. Fala comigo, edificar, exortar e encorajar. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Então, é para isso que vem a profecia. Amém? Agora, tem muitos irmãos que acham que nós só precisamos falar e simplesmente
falar. Esse convite de Paulo para que nós possamos possuir esse dom de declararmos a palavra, não é simplesmente no sentido de ficarmos sem falar. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: olha, não, eu tenho dificuldade de falar e falo qualquer coisa. Então as pessoas acham que o modo de resolver o problema é ficar calado, mas não é. Não é simplesmente não falar palavras. Não, você tem que falar, mas você tem que falar tudo positivo. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Fala que da sua boca precisam fluir palavras positivas. Amém, queridos irmãos? Quem são os profetas do Novo Testamento? São aqueles que da sua boca fluem o que, irmãos? Palavras. Declaram palavras. As coisas acontecem por causa do quê? De palavra. É através da palavra. Tudo surgiu por meio de palavra. Por isso, o novo de Deus já está no nosso meio. Mas como é que nós iremos experimentar? É através de declarar o que, irmãos? Palavra. Declara a palavra. Eu não falo coisas boas. Então a sua luta não é para ficar calado, é para falar. Mas você precisa falar positivo. Amém, queridos irmãos? Amém. Glória a Deus. Você precisa declarar a palavra, declarar aquilo que a palavra diz ao seu respeito. O novo de Deus já está disponível. Há uma unção nova liberada sobre a sua vida. Há uma célula grande liberada sobre a sua vida. Há uma igreja maior. Há, pessoas estão andando, caminhando debaixo de você. Mas você precisa ser o profeta do Novo Testamento. Não aquele que demole, mas aquele que edifica. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Não aquele que exorta no sentido de matar, mas aquele que reaviva. Porque muitas vezes da nossa boca fluem palavras que não vêm para reavivar, mas sim para poder fazer o quê? Destruir tudo, acabar com tudo. Desenvolvemos uma mentalidade de murmuração e isso não reaviva. Amém, queridos irmãos? Muito pelo contrário, isso simplesmente vem para te colocar para baixo. Então, esse não é o objetivo da profecia. Então, o novo de Deus está no nosso meio, mas nós precisamos declarar a palavra. Você precisa declarar a palavra. Você precisa declarar que o novo de Deus já está sobre a sua vida e que eu vou usufruir algo novo. Aleluia. Você precisa declarar. Agora, nós temos que declarar como? Em quais circunstâncias nós temos que declarar? Irmãos, nós não governamos pessoas. Nós não somos chefes de pessoas. Não, mas nós comandamos os principados e potestades. Nós comandamos as circunstâncias. Nós podemos declarar palavras diante das circunstâncias. Amém, queridos? Tem uma circunstância difícil, uma situação que não é boa, nós podemos comandar. Podemos declarar, podemos dizer: ergue-te daqui e vai para com lá. Amém, queridos irmãos? Você está conseguindo perceber nessa tarde? Amém? Então, nós precisamos declarar a palavra. Amém? Então, a vontade de Paulo aqui, ele falando, trazendo essa mensagem para o povo de Corinto, é que todos esses fossem profetas. Mas não é profeta simplesmente para poder destruir, catanar, matar, não, para edificar. Declarem a palavra. Você precisa possuir esse dom de liberar a palavra, de declarar sobre as circunstâncias. Você tem poder para declarar sobre as circunstâncias. Há uma situação que não é boa, alguém enfermo em casa, você pode estender as suas mãos e dizer: eu declaro a cura liberada sobre a sua vida. Há uma situação incomum que está acontecendo dentro da família, você é um sacerdote, você é um ministro em sua casa, você pode declarar. Isso é que é reinar sobre as circunstâncias. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Há uma coisa que não está boa em casa, não é necessariamente que esteja lá um pastor para orar para você. Não se esqueça que você é sacerdote. Algumas pessoas pensam que, olha, não, aquele homem de Deus é aquele que vai resolver a situação aqui. Presta atenção, você é um sacerdote na sua casa. Às vezes acontecem vários desafios lá na sua casa. Sabe por que acontece? É porque você está lá. É porque o Senhor te concedeu essa capacidade
te concedeu, sabe, esse privilégio de você ser usado como instrumento de vida para você reinar sobre as circunstâncias. Muitas vezes nós queremos nos esconder por detrás do líder, porque aqueles são mais qualificados para poderem interceder por essa situação, porque os outros precisam estar na frente e nós acabamos ficando para trás. Mas preste atenção, a Bíblia fala que Ele não nos colocou por cauda, mas por cabeça. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Nesse ano 2025, o ano que já se aproxima, há um novo de Deus liberado sobre a sua vida. Mas você precisa desenvolver essa capacidade de declarar. Declare sobre as circunstâncias. Quando você declara o reino de Deus, no meio de qualquer circunstância, não há treva que possa prevalecer, não há nada que possa ficar em pé diante de você, porque você carrega consigo a glória, você é um sacerdote. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Amém? Apocalipse capítulo 1. Abra comigo no versículo 5. Apocalipse 1:5. Versículo 5 de Apocalipse capítulo 1. E de Jesus Cristo, o testemunha fiel, o primeiro dos ressuscitados e o soberano dos reis da terra. Cristo ama-nos pela sua morte, libertou-nos dos nossos pecados e Ele fez de nós, fala comigo assim, reino de sacerdote para Deus. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Ele entregou-se na cruz do Calvário. Ele pagou o alto preço pelas nossas vidas. E sabe o que Ele nos tornou? Reinos de sacerdotes. Há uma substituição que houve na cruz do Calvário. Ele abandonou a sua glória, veio aqui no nosso lugar, entrou na cruz no nosso lugar e nos colocou na posição dele. Amém? Glória a Deus. Ele nos colocou na sua posição e nos tornou reino de sacerdotes. Você é um sacerdote. Há uma unção nova liberada sobre a sua vida. Você precisa simplesmente declarar. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus. Há um poder, vão fluir dons do Espírito, vai haver crescimento, vai haver avanço, vai haver multiplicação, vai haver expansão, vai haver crescimento em todas as áreas da sua vida. Isso já está disponível sobre a sua vida. Amém, queridos irmãos? Você já é abençoado. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas para que eu não usufruo disso? Para que eu não colho esses frutos? Você precisa simplesmente se levantar como sacerdote e fazer o quê? Possuir o dom de declarar a palavra. E declarar. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Você simplesmente precisa declarar. Às vezes tem coisas que parecem difíceis, que nunca vai conseguir romper. Você nunca vai experimentar aquela coisa, aquele estilo, a coisa que você mais deseja dentro do seu coração. Mas preste atenção, nunca vai acontecer se você não for o profeta do Novo Testamento. Aqueles que se munem de palavra e começam a declarar a palavra. Amém. A Bíblia fala, crie, por isso eu fiz o que, irmãos? Falei. Então eu preciso falar. Diante das circunstâncias eu preciso o quê? Falar. O que muita gente faz diante das circunstâncias? Murmura. Eles reclamam. Eles dizem que não tem, eles dizem que não pode, eles dizem que não é possível. Aliás, eles começam a alimentar a ideia de que nunca irão conseguir. Presta atenção, o inimigo pega isso e forma uma muralha dentro da nossa mente, depois se torna imbatível. Ninguém consegue tirar essa mentalidade errada de que você não vai conseguir, se não for pela palavra de Deus, que tem poder suficiente para ir demolindo essa mentalidade. Presta atenção, não fale qualquer coisa, mas também não cala. Você precisa falar diante das circunstâncias. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Você precisa falar, eu consigo, eu posso.
porque eu estou em Cristo Jesus. Só para você saber, hoje você está assentado nos lugares celestiais, amém? Em Cristo Jesus, diante do trono do Pai. E Ele está intercedendo por você. Você não precisa se preocupar com as circunstâncias que estão na frente, porque há um advogado fiel. Hoje Ele está sentado diante do trono do Pai. Ele defende as suas causas e você precisa declarar. Amém. Você precisa declarar. Você precisa declarar sobre as circunstâncias. Eu vou conseguir, e eu posso, eu vou transitar, eu vou conquistar, porque o Senhor é comigo. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Há uma expressão que usamos muito em algum tempo. Muitas pessoas vulgarizaram a expressão, mas ela tem poder. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a crise, mas olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Você tem essa autoridade de declarar. Amém? Glória a Deus. Abra comigo Filipenses, por favor, para finalizar. Não temos pouco tempo. Gostaria que você abrisse Eclesiastes, perdão, desculpa, irmão, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, no versículo 4. Olha só o que a palavra do Senhor diz. De fato, palavra de rei tem autoridade. Fala comigo, palavra de rei tem autoridade. Tem autoridade. Quem lhe pode pedir contas do que faz? Quem tem autoridade, queridos? É o rei. Amém? O rei tem o quê? Autoridade. Quantas rainhas nós temos aqui? Amém. Não, as rainhas precisam. Rainhas? Rainhas? Tem rainhas aqui? Amém. Fala comigo, as rainhas. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Você tem autoridade. Olha só o que a palavra do Senhor está a dizer. Que a palavra, de fato, a palavra de rei tem autoridade. Quem lhe pode pedir contas? Quem pode ir cobrar o rei? Enquanto a palavra dele tem autoridade. A palavra do rei tem autoridade. Então, quantos são reis aqui nessa manhã? Amém. Nós fomos feitos o que, queridos? Reis e o que? Profetas. Então você é um rei. E de fato a sua palavra tem o que? Autoridade. Você tem autoridade para reinar sobre as circunstâncias. Você tem autoridade para comandar a enfermidade. Você tem autoridade para comandar a crise. Você tem autoridade para comandar os principados, potestades. Você tem autoridade. Amém, queridos irmãos? Você tem essa autoridade. E o novo de Deus já está liberado sobre a sua vida. Você precisa exercer essa autoridade e dizer: eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Eu recebo o novo de Deus. Eu recebo o dom do Espírito fluindo na minha célula, em cada membro, cada líder em treinamento. Eu quero declarar cheio. Eu recebo autoridade para uma família se crescer e multiplicar. E eu recebo o poder para a minha célula frutificar. Você tem essa autoridade. Amém, querido? Porque você é um rei. O Senhor fez de você rei. E a palavra de rei de fato tem autoridade. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. E nós precisamos compreender que nós, quando nós declaramos, as coisas acontecem. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Nós vivemos o que nós declaramos. Amém? Então, você não pode andar segundo qualquer palavra. Você precisa atentar para os seus passos. Então o tolo é que anda seguindo qualquer palavra, qualquer vento. Mas aquele que é prudente, ele atenta para os seus passos. Ele sabe que o meu alvo é aquele. E eu vou declarar que eu conquistei ele em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Hoje precisam se levantar profetas.
as profetisas do Novo Testamento, para declararem a palavra, para declararem sobre as circunstâncias, porque é um novo de Deus que já está disponível sobre a sua vida, e você precisa tomar posse dele. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Quantos aqui são profetas do Novo Testamento? Amém. Você precisa se colocar de pé no seu lugar para declarar nessa tarde. Sabe, eu não sei quais são os seus alvos, mas é importante que você possa estabelecer os seus alvos. Amém, queridos irmãos? Quando você caminha com base num alvo, você consegue, na verdade, bater, porque você está focado no alvo. Presta atenção, não abra mão dos seus alvos, não abra mão dos seus sonhos. Você precisa comandar as circunstâncias. Amém. Governar sobre elas e dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai fazer o que, meus irmãos? Há de suprir cada uma das nossas Amém, queridos irmãos? necessidades. Muita dificuldade, muita reclamação com relação ao dinheiro, mas preste atenção, você tem poder para reinar sobre as circunstâncias. Amém, queridos irmãos? Você precisa declarar nessa tarde. Gostaria de desafiar você a declarar. Coloque os seus sonhos, os seus projetos, sabe, nas mãos do Senhor e declara. Diga: eu creio que irei experimentar. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que é um novo de Deus que já está liberado no meio da igreja, e nós iremos experimentar o novo de Deus. Aleluia. Feche seus olhos no seu lugar, começa a orar nesse instante.